Boa noite. A família de Márcio Gasparim, o rapaz que morreu hoje por causa da briga de torcidas, vai processar o governo e a Prefeitura de São Paulo. Márcio estava em coma há 8 dias. Ele foi violentamente espancado no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O São Paulino Márcio Gasparim estava no meio dos torcedores e apanhou muito. Esta imagem mostra o momento em que ele leva uma forte paulada na cabeça. O acusado da agressão é Adalberto Benedito dos Santos, que está foragido. Márcio ficou em coma 8 dias. Márcio teve morte cerebral às 10h30 da manhã e ficou respirando artificialmente até às 5 horas da tarde. Os médicos esperavam que a família autorizasse a retirada dos órgãos para transplante. Mas isso só aconteceu 1h30 depois que o coração de Márcio parou de bater. Os órgãos não puderam ser aproveitados porque a retirada deles teria que ter sido feita com o coração ainda funcionando. No começo da noite, a família do torcedor divulgou um documento responsabilizando as autoridades do estado e do município pela morte do filho. Que a justiça seja feita. Questão de analisar se é o estado, se é a prefeitura ou os próprios clubes também são responsáveis por isso. O senhor pretende entrar com uma ação? Pretendemos realmente tomar as providências judiciais. 2 altos funcionários da Polícia do Rio fazem uma visita surpresa à carceragem da Polinter e descobrem que muitos presos estavam passando a noite fora. A operação foi chefiada pelo inspetor-geral da Secretaria de Segurança Pública, delegado Manuel Vidal Leite Ribeiro, e pelo subcorregedor da Polícia Civil, delegado Mário Covas. Assim que eles chegaram à carceragem da Polinter, que fica aqui no batalhão da Polícia Militar de Benfica, fizeram a chamada dos 96 presos que aguardam o julgamento aqui. 24 deles não foram encontrados. Desses 24, 20 eram policiais presos por extorsão e por receptação de produto de roubo. E os outros 4 estavam em prisão especial porque tinham nível superior. E a história não parou por aí. Durante a fiscalização, alguém apagou as luzes na Polinter. Os 24 presos foram voltando aos poucos, aproveitando a escuridão. Um carcereiro foi preso acusado de facilitar a fuga, mas libertado sob fiança. A juíza do 2º Tribunal do Júri do Rio, Maria Lúcia Capiberibe, decretou agora à noite a prisão preventiva de 13 policiais militares. Eles são acusados de participar da chacina da favela de Vigário Geral há 2 anos. A promotoria tem agora 5 dias para apresentar a denúncia contra os acusados. Começa o rodízio de automóveis em São Paulo, uma tentativa de diminuir a poluição. No primeiro dia, 45% dos motoristas deixaram o carro em casa. Quem não atendeu à convocação não foi multado, recebeu uma advertência. Hoje deveriam ficar parados os carros com placas de finais 1 e 2, mas menos da metade dos motoristas colaborou com o rodízio. O trânsito melhorou em algumas avenidas e a qualidade do ar em 22 regiões da capital paulista ficou entre regular e inadequada. O governo manda para o Congresso o projeto de lei de indenização das famílias de 136 desaparecidos políticos durante o regime militar. Os parentes dos desaparecidos foram a Brasília comemorar o envio do projeto que esperavam desde a lei da anistia há 16 anos. Em Minas Gerais, a seca provoca incêndios e destrói matas na reserva do Taquaril, perto de Belo Horizonte, e no Parque Nacional de Caparaó. A terra treme em Montes Claros, interior de Minas. Foram 3 abalos em menos de 24 horas. Ninguém ficou ferido. Os sem-terra que invadiram 3 fazendas em Mirante do Paranapanema, interior de São Paulo, derrubam cercas e queimam pastos para começar o plantio. A Polícia Militar pediu reforço para desocupar as terras e o governo de São Paulo anunciou que vai negociar com os poceiros porque a área pertence ao Estado. A indústria de cosméticos parece uma ilha de otimismo. Nela, as pessoas estão rindo à toa. Trabalham com um crescimento de 60% nas vendas só este ano. As lojas especializadas estão cheias de novidades. Uma feira internacional aberta hoje em São Paulo mostra por que investir na vaidade é sempre um bom negócio. Nesta feira tem mamão, abacate, coco, leite de cabra, iogurte, produtos e mais produtos que servem amigas íntimas da vaidade, farejadoras incansáveis dos segredos da sedução. Já faz muito tempo que produto de beleza deixou de ser supérfluo para a mulher moderna. Hoje, cremes, loções, hidratantes, rejuvenescedores e corretivos
estão cada vez mais na listinha de preferências femininas. Eu uso para o cabelo, hidratante, para o rosto, para o corpo, eu uso óleo, passo creme para estria, anticelulite. Desde 92, quando o governo reduziu os impostos para os cosméticos, o mercado começou a crescer. Loira, ruiva, morena, oriental e negra. Agora, cada uma delas tem uma linha de maquiagem específica para atender às diferentes texturas e tonalidades da pele. O aparelho na barriga ajuda a eliminar flacidez e celulite. Ele é movido a bateria e deve ser usado todos os dias durante meia hora. Meia hora é pouco tempo, principalmente para as que enfrentam filas e mais filas de espera. E essa fila, para que é? Para pegar uma sacolinha de amostras. Este equipamento, segundo o fabricante, está a anos-luz do sol em matéria de qualidade. Ele filtra os raios que fazem mal à saúde. O resultado de uma sessão de bronzeamento artificial equivale a 8 horas de sol. Hoje foi dia de carnaval. Teve batucada, reggae, calypso e trio elétrico. Adivinhe onde? Que país é esse? Tem todas as culinárias do mundo na mesma mesa, bandeiras com as cores africanas, negros de todas as raças e cores. Ah, é dia de festa. Difícil é saber o que é fantasia e o que é roupa do dia a dia. Com o fim do Império Britânico, depois da Segunda Grande Guerra, a colonização passou a ser uma estrada de duas mãos. Da Índia vieram os temperos e a filosofia. E do Caribe, que aqui é chamado de Índias Ocidentais, vieram a música, o ritmo, a dança. E há 30 anos era inaugurado o Carnaval. Em 65, 1000 pessoas participaram do primeiro Carnaval de Notting Hill Gate. Hoje a frequência passa de 1 milhão. Os netos britânicos dos primeiros imigrantes fazem a viagem nos passos dos antepassados. As inglesas ensaiam os primeiros passos, mas certas coisas não entram na cabeça da polícia. 7.000 guardas fiscalizando a maior e mais pacífica festa popular da Grã-Bretanha. Entre tantas Áfricas, este foi o ano da estreia dos baianos. O trio elétrico atrasou 2 horas, mas seguiu seu destino salvador. Na geografia do carnaval, Londres hoje foi capital da Bahia. Daqui a pouco, uma pesquisa revela os empresários acham positivos os resultados do Plano Real, mas o otimismo está diminuindo. A volta e a emoção do craque do basquete que pode bater o recorde mundial de participação em Olimpíadas. O desemprego na indústria paulista, só em uma semana mais de 10.000 pessoas foram para o olho da rua. Fusão de 2 gigantes cria o maior banco dos Estados Unidos, um negócio de 10 bilhões de dólares. A gente volta logo depois do intervalo. Chegou agora há pouco a São Paulo a delegação brasileira que conseguiu a classificação do basquete para a Olimpíada de Atlanta. A experiência e as cestas do Mão Santa Oscar foram decisivas na conquista de uma vaga que parecia perdida. Como prêmio, ele passa para a história com um recorde. Na chegada da seleção, Oscar mais uma vez é o centro das entrevistas. Ele foi fundamental na conquista da vaga para a Olimpíada de Atlanta. É a realização de um sonho, um recomeço para quem tinha dito bye-bye seleção. Oscar, 37 anos, a caminho da 5ª Olimpíada. O cestinha do Brasil já disputou 297 jogos pela seleção brasileira e já marcou 6.989 pontos. Ele tem experiência, anos de basquete e uma marca. Depois de uma conquista, o choro. Você parece que está escolado com o negócio, mas quando a emoção é forte, ninguém aguenta. Então, escapa sempre uma lágrima. O desemprego não para de crescer na indústria paulista. A velocidade das demissões é assustadora. Está completamente anulado o aumento do emprego criado desde o lançamento da nova moeda em julho do ano passado. Mas a mesma Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que mede o emprego no setor, anuncia que numa outra pesquisa com 452 empresas, os resultados do Plano Real são considerados positivos.
Os resultados da pesquisa foram divulgados hoje pelo presidente da Fiesp e os números revelam que o Plano Real fez sucesso entre os empresários. 85% deles acharam que este primeiro ano foi positivo e 96% indicaram a queda da inflação como a maior conquista. Mas nem tudo saiu perfeito. 84% dos empresários ouvidos disseram que foram prejudicados com a alta taxa de juros e 39% deles apostam que a economia entrará em recessão a curto prazo, aumentando ainda mais a queda no nível de emprego. Para os trabalhadores das indústrias paulistas, o desemprego já chegou e já anulou todas as conquistas desses 13 meses de real. Hoje, existem menos empregos do que em julho do ano passado. Os 82.883 novos empregos abertos na fase de maior euforia do plano desapareceram. No total, até agora, 90.517 trabalhadores foram demitidos. Isso significa que já existem 7.634 empregos a menos do que em julho do ano passado, quando o real nasceu. E o nível de emprego continua caindo. Só neste ano, de janeiro a meados de agosto, 42.786 postos de trabalho foram fechados. O mês de agosto já acumula 28.024 empregos a menos. E só na terceira semana do mês, 10.220 trabalhadores foram demitidos. Eu espero medidas na área de crédito, na área do compulsório, para que possamos voltar a produzir, voltar a ter um otimismo e mudar esse ritmo no nível de emprego. Quer dizer, ninguém pode continuar aceitando as demissões e isso é muito ruim para todo o setor produtivo e para a nação. Na reunião do Conselho Monetário Nacional, depois de amanhã, o governo deve tomar medidas de novo afrouxamento do crédito, especialmente para o setor automobilístico. A Ford anuncia que vai dar férias coletivas a 7.000 dos 8.800 empregados da fábrica de São Bernardo do Campo. Durante 10 dias, de 11 a 22 de setembro, a empresa vai deixar de produzir 8.500 veículos. A Ford hoje tem 35.000 veículos em estoque, se forem somados os importados, os que estão parados nos pátios da fábrica, na rede de revendedores e nos portos. 2 bancos americanos se unem num negócio de 10 bilhões de dólares e criam o maior banco dos Estados Unidos, o 4º do mundo. A fusão do Chase Manhattan Bank com o Chemical Bank foi anunciada hoje em Nova York. É a segunda associação do Chemical Bank em 4 anos. Em 91, ele se associou com o Manufacturers Hanover e o corte nos custos foi imediato. E nos empregos também. Milhares de empregados foram demitidos. Desta vez, o nome Chemical vai desaparecer. Fica o Chase Manhattan. Mas a estratégia é a mesma. Em 3 anos, os banqueiros que se associaram prevêem uma economia de $1,5 bilhão de dólares com a fusão. Só na área de Nova York, 100 das 400 agências dos 2 bancos serão fechadas. Isso sem contar a tendência natural de substituição das agências pelos chamados caixas eletrônicos. O uso dessas máquinas está deixando as agências convencionais obsoletas. Um estudo recente feito aqui nos Estados Unidos mostra que 450 mil empregos em banco vão desaparecer nos próximos 5 anos. E 50% das agências do país vão fechar na próxima década. Na Bolsa de Nova York, as ações dos 2 bancos deram um bom salto. A imprensa, toda a mídia deve marretar na cabeça do público que estamos vivendo a maior revolução desde a Revolução Industrial no século XVIII, quando o homem trocou o trabalho braçal pela máquina. Agora a revolução é da informática, da computerização dos serviços. Não é necessário muita gente para administrar um banco. Os 2 grandes bancos, Chase Manhattan e Chemical, poderiam perfeitamente subsistir sozinhos, mas juntos economizam milhões e milhões de dólares de equipamento e também de pessoal. 15 mil bancários vão perder o emprego. O bancário, se pode dizer, é uma espécie ameaçada de extinção. A Receita abre inquérito para apurar o desvio de mercadorias no maior aeroporto do país, que agora, pelo jeito, é o maior também em fraudes.
Sarajevo sofre o pior ataque em um ano. A paz na região mais violenta do planeta está cada vez mais longe. Logo depois do intervalo. Decretada pelo Fórum Criminal de São Paulo a quebra do sigilo bancário dos donos da Casa Centro. O pedido foi encaminhado pelo delegado Luiz Carlos Uzelin, que comanda as investigações do inquérito policial sobre a Casa Centro. Estão sendo apuradas denúncias de crimes de estelionato, falsidade ideológica e formação de quadrilha, todas feitas pelos advogados dos bancos credores. Os advogados querem a suspensão da concordata e a imediata decretação da falência da Casa Centro. A Receita abre inquérito para investigar desvio de mercadorias e contrabando no aeroporto de Cumbica, em São Paulo. Segundo essas 390 páginas, pode estar no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, São Paulo, o maior centro de contrabandos do país. Mercadorias do mundo inteiro desembarcam todos os dias, mas muitas vezes ninguém sabe onde vão parar. Nos últimos 5 anos, 38 mil mercadorias foram liberadas no aeroporto de Cumbica, mas nunca chegaram ao destino especificado. Pagar imposto é coisa rara. Um único passageiro fez 5 viagens seguidas a Miami, nos Estados Unidos. Trouxe de lá mais de 13,5 toneladas de mercadorias e não pagou nada. Tudo liberado como objeto de uso pessoal. A auditoria sugere a abertura de inquérito administrativo para punir os funcionários envolvidos e cobrar o imposto de quem não pagou. O inquérito administrativo será aberto amanhã e toda a documentação já está com o Ministério Público para as providências legais. Mas, segundo o secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, isso é apenas o começo. Em todo o país, segundo ele, há muitos fiscais da Receita ganhando dinheiro com a liberação de mercadorias vindas do exterior. Nós já identificamos, através de outras sindicâncias, outros fatos assemelhados e esses fatos também estão sendo apurados em inquérito. Os 3 maiores aeroportos de Nova York suspenderam as operações no começo da noite durante 1 hora e 15 minutos por causa de uma ameaça de bomba. O alvo seria o maior centro de controle de voo da região. Os voos foram desviados para Washington e Boston. A polícia não deu maiores informações. Às 7 da noite, hora local, os aeroportos voltaram a operar normalmente. Sarajevo sofre o pior ataque em mais de um ano. Agora, as negociações para acabar com a guerra na Bósnia, que, como a gente sabe, nunca foram nem simples nem fáceis, podem demorar mais ainda. Os muçulmanos culpam os sérvios que culpam os muçulmanos. No fim do dia, o Departamento de Estado americano anunciou: os responsáveis foram os sérvios. Eram 11 da manhã. Um único morteiro caiu a 4 metros da entrada do principal mercado da capital bósnia. Na rua, pânico e muita dor. Os feridos e os mortos eram levados do local em carros e caminhões. No hospital não havia nem gente nem macas suficientes. O primeiro-ministro da Bósnia se queixou da ONU. Quis saber qual é, afinal, o papel das forças de paz na defesa de Sarajevo. 37 pessoas morreram. Segundo as últimas informações, 85 ficaram feridos, a maioria em estado grave. O Banco do Brasil anuncia prejuízo monstro e culpa os maus pagadores. A principal testemunha do caso Carelli reconhece o local para onde o funcionário da Fiocruz foi levado depois de uma sessão de tortura. Veja daqui a pouco. Até já. A testemunha Lindalva dos Prazeres reconhece a sala onde teria visto o funcionário da Fiocruz, Jorge Carelli, muito machucado depois de uma sessão de tortura há 2 anos no Rio. Só agora à noite, Lindalva dos Prazeres teve permissão para sair do presídio, onde cumpre pena de 30 anos por sequestro. Ela foi direto para a antiga delegacia anti-sequestro na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Foi mostrar onde viu o funcionário da Fiocruz, Jorge Carelli, muito machucado depois de uma sessão de tortura. Lindalva dos Prazeres estava presa no xadrez da divisão anti-sequestro. Às 6 horas da manhã do dia 11 de agosto de 1993, ela diz que foi chamada pelo carcereiro conhecido apenas como Serginho. Lindalva atravessou o pátio da divisão anti-sequestro e foi levada para aquela sala que fica bem no fundo da delegacia.
É lá que, segundo Lindalva, funcionava a sala da tortura. A sala atualmente funciona como depósito de tóxicos da nova delegacia. Mas ainda tem a mesa onde Lindalva diz que viu Jorge Carelli deitado. Depois de mostrar o lugar, Lindalva dos Prazeres voltou para o presídio. O acordo pode estar perto. 8 meses depois, o Banco Central aceita negociar a proposta do governo de São Paulo para acabar com a intervenção no Banespa. O anúncio foi feito pelo governador Mário Covas durante reunião com os deputados federais paulistas de todos os partidos no Palácio dos Bandeirantes. O governo de São Paulo quer pagar quase a metade da dívida de 13 bilhões de reais que tem com o Banespa. 4 bilhões e meio de reais seriam pagos com imóveis. Além disso, o Estado assumiria os débitos com ex-funcionários do banco, avaliados em 1 bilhão e meio de reais. Para quitar a outra parte, o governo quer pedir um empréstimo internacional de longo prazo. O próximo passo, nós devemos receber ainda hoje ou amanhã a carta. Se a carta vier nesses termos, imediatamente nós entraremos em negociações concretas com o Banco Central, examinando então caso por caso como é que se pode chegar a esse objetivo. O prejuízo do Banco do Brasil no primeiro semestre foi de 2 bilhões e meio de reais. Segundo o presidente do banco, Paulo César Ximenes, boa parte do prejuízo foi provocado pelo calote que o Banco do Brasil levou de indústrias de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Estreia dia 5 de setembro a nova minissérie da Globo, Decadência, de Dias Gomes. O coquetel de lançamento foi agora à noite em São Paulo. Foram 4 meses de gravações entre Rio e Brasília. E hoje o elenco reunido assistiu a alguns dos principais momentos da minissérie Decadência. Você vai pagar por isso. A partir da história de uma família de classe média, o autor Dias Gomes relembra acontecimentos marcantes da vida brasileira, entre 84 e 92, desde o movimento pelas eleições diretas até o impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Em 12 capítulos, a minissérie apresenta os personagens através de memórias que mostra como eles se transformaram com o tempo. Falando sobre fanatismo religioso e outros males que assombram os dias de hoje, o autor traça um paralelo entre o título e este fim de século. Vivemos uma decadência universal, não é só no Brasil, né? Uma decadência dos sistemas, não é? Dos governos, sistemas de governo, né? Decadência social, uma decadência moral, decadência ética, uma perda de identidade. Né? Esse é um fenômeno universal. E decadência é um rótulo que se ajusta perfeitamente, eu acho, ao nosso tempo. O embaixador brasileiro em Washington, Paulo Tarso Flecha de Lima, sai da UTI 3 dias depois da cirurgia para tirar um coágulo do cérebro. Os médicos informaram que ele está fazendo fisioterapia e se recuperando bem da operação. Hoje, o embaixador voltou a receber a visita da princesa Diana. Amiga do casal Flecha de Lima, ela chegou à capital americana no sábado. Logo depois da visita desta tarde, a princesa voltou para Londres. Veja agora concertos internacionais. Leonard Bernstein e composições de Brahms. Uma boa noite para você e até amanhã. Bom Dia Brasil, de segunda a sexta, 7 da manhã.